Correr atrás dos seus objetivos é difícil, mas não correr atrás também é difícil. Correr atrás é difícil porque, poxa, você vai ter que lidar todos os dias com o fato de que você é a única pessoa responsável por fazer isso acontecer. Você vai ter que se dedicar diariamente, você vai ter que colocar o seu foco, a sua dedicação, você vai ter que começar a dar atenção a várias outras áreas da sua vida pra ter energia e disposição pra tirar aquele sonho do seu papel, mas não correr atrás dos seus sonhos, eu diria que é mais difícil ainda, porque pode acontecer de no futuro você olhar pra trás e perceber que poderia ter feito mais. E aí vem aquele sentimento de arrependimento, que é uma coisa que eu não desejo sentir nunca na minha vida. Os dois são difíceis, basta você ver qual que faz mais sentido na sua rotina. Seja muito bem-vinda ao vídeo que vai te ajudar pra caramba a ter o seu melhor 2024 possível. Hoje vamos conversar sobre 6 hábitos que você precisa ter em 2024 para ser o seu ano. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Mariana Santos e aqui nesse meu canal eu falo sobre produtividade, hábitos produtivos, planejamento, procrastinação, rotina produtiva. Então já se inscreve, ative as notificações pra você sempre ser notificado quando tiver novos conteúdos por aqui. Eu peguei esses hábitos com base nas minhas experiências pessoais, em todo o tempo que eu passei desde que eu comecei a entrar nessa vida de querer ter uma rotina produtiva, que tem mais ou menos uns 6 anos. Então eu criei o roteiro desse vídeo pensando no que me ajudou. Às vezes um hábito você vai precisar modelar na sua rotina, às vezes outro vai te servir muito bem, às vezes outro você vai ter que dar uma leve mudada. Então assim, pegue os conteúdos desse vídeo e adapte pra sua realidade. E vai me contando aqui nos comentários o que você for achando dos hábitos que eu for te falando ao decorrer do vídeo. Eu hoje na minha rotina consigo fazer tudo que eu preciso fazer, consigo ter meus momentos de ócio, dias de ócio, consigo também praticar hábitos saudáveis como por exemplo academia, leitura, trabalhar por tantas horas, alimentação saudável, yoga agora também. É claro que eu estou em constante lapidação da minha rotina, até porque as coisas estão sempre mudando, mas eu sinto que hoje em dia a minha rotina está bem mais leve e é graças muito a esses hábitos que eu vou te passar aqui hoje. Primeiro é acordar cedo. Eu comecei a acordar cedo porque pela manhã é quando eu tenho mais clareza mental, é quando eu tenho silêncio, é quando o clima tá gostoso, sabe? Aqui no Brasil tá tendo muito onda de calor. Na verdade teve, agora não está tendo, espero que não tenha no futuro mais. Mas por um tempo tava sendo insuportável pra mim começar a trabalhar lá pelas 8 horas, porque estava muito quente, eu não conseguia render. Então eu pensei, será que se eu acordar de manhã está mais fresco? Consegui trabalhar num clima gostoso, sabe? Porque estava fresco e depois ia ficando calor. Então eu aproveitava para produzir bastante nesse período da manhã e depois fazia umas coisas mais tranquilas e me ajudou bastante. Isso faz bem pra minha alma, pro meu consciente, pra minha mente. Eu sinto que quando eu acordo tarde, de segunda a sexta, o que nunca acontece, mas quando acontecia, eu sentia que eu estava ficando pra trás. E eu também percebia que quando eu acordava tarde, eu não tinha um dia produtivo. Porque eu acordava já atrasada, já correndo, fazendo tudo de última hora. Então eu recomendo que se você tem essa pressa pela manhã, acorde uns 30 minutinhos mais cedo. Não significa que em 2024 você precisa acordar às 5 da manhã. 4h30. Óbvio que não. Lembra que eu falei aquilo de você encaixar na sua realidade? Porque às vezes você estuda à noite e aí é difícil, né, ter essa logística, porque eu consigo acordar cedo porque eu durmo cedo. Então você tem que fazer essa adaptação. Além de eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, eu consigo ter mais disposição no meu dia. Eu também consigo ficar mais tranquila à tarde, porque se eu geralmente produzo bastante pela manhã, à tarde eu vou na academia e aí eu volto, eu fico mais tranquila, eu consigo ter mais momentos de ócio e eu consigo trabalhar pra caramba também. Quando eu vivia numa rotina extremamente corrida, era como se eu passasse o tempo todo ou trabalhando, ou estudando, ou lendo e nunca descansando. Parecia um ciclo sem fim, sabe? Que eu tinha que só produzir, mas na verdade é porque eu estava acordando tarde e não estava focando nas coisas que eu precisava fazer. E acordar cedo me ajudou demais com esse problema. É maravilhoso também essa sensação de que dá 8 horas da manhã e eu já realizei várias coisas do meu dia. Agora são 8h49 e eu já fiz muita coisa hoje. E por você perceber que você está rendendo, você quer produzir ainda mais.
Busque maneiras de se manter motivada diariamente. E as músicas são uma ótima maneira de você ter uma motivação instantânea. E em todos os vídeos que eu gravo a minha rotina, eu uso as músicas da Epidemic Sound. A Epidemic Sound é uma plataforma onde você consegue baixar músicas e sons de diversos tipos para você usar nos seus vídeos sem que você receba notificações de direitos autorais ou remoção. Uma das piores coisas que podem acontecer como criador de conteúdo é você justamente colocar todo o seu trabalho, foco e dedicação em um vídeo e você acabar usando uma música errada e ele ser deletado. Mas com a Epidemic Sound você não corre esse perigo. Essas aqui são algumas músicas que eu baixei e com base nos meus gostos, a Epidemic sempre me mostra aqui nessa parte músicas semelhantes a essa que eu já baixei anteriormente. Isso é ótimo porque isso me ajuda a economizar tempo de procurar novas músicas. Eu venho aqui nessa ferramenta e eu sempre gosto bastante das músicas que eles me recomendam. E agora neste mês de novembro a Epidemic está com uma oferta única e exclusiva pra você. Você vai ganhar 2 meses grátis de acesso à Epidemic caso você clique no link aqui na descrição. O desconto é válido apenas para o plano pessoal e essa oferta estará disponível por apenas 5 dias. Todos os vídeos que você colocar músicas nesse período de 2 meses grátis ficarão protegidos e seguros, mesmo que você decida não fazer a assinatura. A biblioteca da Epidemic possui mais de 40 mil músicas e 90 mil efeitos sonoros. Venha então tornar o seu conteúdo profissional usando as músicas da Epidemic Sound. Lembre de ir no link aqui na descrição para você garantir os seus 2 meses de acesso grátis e assim poder usar todas as músicas da plataforma. Faça o essencial bem feito. Você está se alimentando bem? Você está fazendo refeições? Eu recentemente estava estudando bastante sobre nutrição para saber quais alimentos eu precisava comer todos os dias, a quantidade de água ideal que eu precisava tomar no meu dia, para saber legumes, verduras e frutas que eu conseguiria encaixar. Você tendo as suas vitaminas, os seus minerais em dia, a sua hidratação em dia, você consegue colher muito mais benefícios do que uma pessoa que está, vamos dizer que, com 0 nutrientes. Porque querendo ou não se alimentar bem, é um ato de amor próprio com você mesma, porque é você que vai colher os benefícios. Eu, assim, geralmente sexta-feira à noite eu gosto de tomar um vinho, então toda sexta-noite eu gosto de preparar um jantar aqui em casa, de fazer uma sobremesa bem elaborada. Sábado e domingo eu geralmente como, por exemplo, bolo, torta, porque geralmente cozinho, eu gosto de fazer. Semana passada eu fiz cookies maravilhosos, vou até deixar a foto aqui. Então eu não sou restritiva, mas de segunda a sexta à tarde eu mantenho uma alimentação muito saudável à base de bons alimentos, frutas, verduras, esse tipo de coisa, para sexta, sábado e domingo eu poder comer as coisas que eu gosto de cozinhar. Aqui eu coloquei trabalho e estudo como um básico essencial que você precisa fazer, porque às vezes você está procurando métodos mirabolantes de produtividade, método sei lá o que, método sei lá. Sendo que se você sentar na sua cadeira e estudar até você sentir que tá cansado, descansar por 5 a 10 minutos e voltar, fazendo esse processo que é o básico, você já consegue ter um foco muito bom, sabe? Colocar uma musiquinha pra escutar, ter uma garrafa de água do lado, eliminar distrações, é o básico que você consegue fazer. Eu mesma, quando eu precisava estudar 6, 7, 8 horas por dia, eu fazia isso. Eu sentava na minha cadeira, colocava uma musiquinha legal, ou às vezes barulho de chuva, ou às vezes nada. Tinha uma garrafa de água, arrumava minhas canetas bonitinhas, começava a estudar. Às vezes eu colocava um vídeo de uma pessoa estudando, às vezes entre o meu estudo eu assistia ao vídeo de alguém estudando. Inclusive tem muito study vlog aqui no canal, na minha época é mais estudante, assim, tem vários vídeos desse tipo aqui, mas realmente pra dar aquela motivada. Presta muita atenção nesse que eu vou falar, porque eu acho que eu nunca falei desse tópico aqui no canal, mas foi um assunto que eu estava refletindo bastante nos últimos dias e eu vi que se encaixou muito na minha realidade, que é o seguinte, ó. Fuja de tentar ser a exceção. Tente ser a regra. Busque o máximo possível ser a regra diariamente. Pra você entender isso, eu vou te explicar o que seria uma exceção. Existe sempre a exceção em alguma coisa. Por exemplo, na sala de aula da faculdade ou da minha escola, sempre existia uma pessoa que nunca estudava. Faltava muito nas aulas, mas quando ia fazer a prova, ia super bem. Sabe, é aquela pessoa que não se dedicava, que não se esforçava, não fazia nada, mas tirava sempre a maior nota, ou uma nota muito boa. Aquela pessoa que se alimenta muito mal. Eu já tive uma amiga que comia todo dia, assim, salgadinho, refrigerante, doce, mas ela tinha um corpo muito bonito, maravilhoso, e ela não se alimentava bem. Ou seja, essas duas pessoas são exceções. E muitas das vezes você e eu, nós tentamos ter a exceção e não a regra, sendo que a exceção
como pelo próprio nome diz, é exceção. Mas aí se você for olhar no macro, em grandes quantidades, são as pessoas que fazem isso acontecer, são as pessoas que fazem intencionalmente. E uma outra pessoa acaba conseguindo esse benefício que a gente nunca vai saber o porquê. O problema é você querer se modelar nas pessoas exceção, sendo que elas são exceção. Ah, meu amigo, ele nunca estuda, ele falta nas aulas sempre, mas ele vai muito bem na prova. E você tenta se modelar nele. Não, isso não pode acontecer, porque você pode não ser uma exceção. Talvez você saiba que você não é uma exceção. E resta para nós, pessoas que não somos exceção, fazermos acontecer assim, pra caramba, buscarmos nos dedicar para atingir um resultado que é a regra. Então seria estudar bastante, seria buscar sempre se alimentar bem. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter os efeitos que eu quero. Então agora na minha rotina, eu tô fazendo aquele tópico que é priorizar o básico essencial. E também eu tô fugindo de tentar ser a exceção. Sempre tem um caso aí na internet de uma pessoa que fez uma coisa bem simples e ganhou, sei lá, rios de dinheiro. Pra mim, esse tópico foi muito importante porque assim, eu simplesmente parei de me comparar. Porque direto na internet a gente vê muitos resultados de pessoas que não fizeram muita coisa, ou que fizeram uma coisa simples e que deu certo, e que realmente tiveram resultados incríveis, mas elas foram a exceção. E ter isso na minha cabeça, tentar ser a regra e entender que ela foi a exceção, me trouxe uma leveza absurda, porque aí eu entendi que, cara, eu não posso escolher se eu vou ser a exceção ou não, mas eu posso escolher tentar ser a regra, tentar ser aquela pessoa que, assim, faz acontecer intencionalmente. Isso tirou um peso absurdo das minhas costas. Escolha o seu difícil quando estiver elaborando a sua rotina. Não é exatamente um hábito, é um comportamento, né? Esse e aquele que eu falei sobre fugir, de tentar ser a exceção. Mas você sabe que aqui nos vídeos eu sempre gosto de ter tópicos com essa pegada. Acordar cedo é difícil. Acordar tarde também é difícil. Porque quando você acorda tarde, você vai ter que fazer tudo correndo, você vai ter que lidar com as consequências de ter acordado tarde. Então os dois são difíceis, só que um é um difícil diferente do outro. E aí você vai ter que escolher qual que faz mais sentido pra você. O difícil de acordar cedo é só você levantar da sua cama e ir no banheiro pra tacar água no rosto e se manter acordado. Eu sinto que o difícil de acordar super tarde sempre é pior que o de acordar cedo, mas às vezes a gente não pensa sobre isso. Se alimentar bem é difícil, e se alimentar mal é difícil também. E eu sinto que as consequências de se alimentar mal são piores do que se alimentar bem. Porque se alimentar bem, realmente, é difícil, você tem que ter atenção ao que você tá comendo. Muitas das vezes vai ter que ter foco, dedicação, vai ter que ter um tempo pra preparar sua própria comida, ter mais organização pra comprar certos ingredientes. Mas se alimentar mal também é difícil. No longo prazo, tem certas consequências que podem ser até irreversíveis. Correr atrás dos seus objetivos é difícil, mas não correr atrás também é difícil. Correr atrás é difícil porque, poxa, você vai ter que lidar todos os dias com o fato de que você é a única pessoa responsável por fazer isso acontecer. Você vai ter que se dedicar diariamente, você vai ter que colocar o seu foco, a sua dedicação, você vai ter que começar a dar atenção a várias outras áreas da sua vida pra ter energia e disposição pra tirar aquele sonho do seu papel. Mas não correr atrás dos seus sonhos, eu diria que é mais difícil ainda, porque pode acontecer de no futuro você olhar pra trás e perceber que poderia ter feito mais. E aí vem aquele sentimento de arrependimento, que é uma coisa que eu não desejo sentir nunca na minha vida. Então aí você vai ter que escolher o seu difícil. Os dois são difíceis, basta você ver qual que faz mais sentido na sua rotina. Ser uma pessoa ativa fisicamente, se exercitar, é difícil, mas ser sedentária também é difícil. Aqui onde eu moro tem um morro e às vezes eu vou pra casa de uma amiga minha que é perto e eu vou a pé, porque é bem pertinho, só que tem um morro. E aí eu lembro que no passado, às vezes eu ia subir esse morro e eu já ficava toda ofegante. Eu precisava parar no meio desse morro, assim, pra respirar, pra tomar um ar. Esse final de semana eu fui na casa da minha amiga e aí eu comecei a subir o morro. Eu cheguei em casa e eu tava normal. Eu tava tranquila, sabe? É muito legal ver essa evolução que eu tive no meu corpo. Então os dois são difíceis, basta você escolher qual que faz mais sentido pra você. Esses dias, uma seguidora minha, a Jaque Cavalcante,
Ela me mandou uma frase que eu achei que casou muito com esse quinto hábito, que é a seguinte: a vida só vai mudar quando você tiver um compromisso maior com os seus sonhos do que com a sua zona de conforto. Porque pensa, ficar na sua zona de conforto é difícil, porque no longo prazo você vai ver que tudo se manteve a mesma coisa, você não teve novos resultados. E correr atrás dos seus sonhos também é difícil. Então, quando você estiver elaborando a sua rotina para 2024, pese muito essas duas situações. Pese muito isso. Qual difícil eu quero pra mim? Qual difícil eu quero ter no meu dia? E eu acredito que você vai escolher com sabedoria. Pelo menos é isso que eu vou fazer na minha vida. O sexto hábito essencial para 2024, você vai me contar aqui nos comentários. Eu quero saber qual hábito que você acha que, assim, se encaixa muito bem com tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Então esse momento é seu. Comenta aqui que o sexto hábito é você que vai me dizer aqui embaixo. Aproveita também para ler os comentários, porque eu tenho certeza que várias pessoas já comentaram. E aí você pode escolher qual é o sexto hábito que você terá em 2024. Eu espero que esse vídeo tenha sido de fato produtivo a você e eu te vejo no próximo. Um beijo e até logo!